Olá pessoal, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu quero falar hoje, por conta de algumas sugestões que eu recebi, sobre os relacionamentos abusivos. Nos meus livros, o Relacionamentos Positivos e Por que Sofremos Tanto, eu abordo esse tema com o nome de disputas de poder no Relacionamentos Positivos e no Porquê Sofremos Tanto, com o item separação e divórcio, atitudes que geram sofrimento no relacionamento e aumentam ainda mais a dor. Gente, vamos pensar. Por que duas pessoas se separam? Porque o relacionamento é ruim. O que eu tenho visto ao longo do tempo, e é interessante como as pessoas insistem nessa história, é no ideal que elas têm do relacionamento. Então, quando a pessoa se junta ou casa, tá? Independente aqui se é casal bi, se é hétero, tanto faz. Independe da idade, tá? É muito comum que as pessoas tenham um ideal sobre como é o relacionamento. Aquela ideia bem tradicional, né? De como as coisas devem ser, de como as pessoas devem se comportar. Aquela confusão impressionante sobre o mecanismo de paixão, né? Paixão é paixão, amor é amor. Quando é amor, quando o relacionamento tem um sentimento mais sedimentado, então esse relacionamento dura apesar das divergências. Porque se tem uma coisa que a gente tem que tirar do nosso conceito idealista, é que o casal seja igual. Gente, nada a ver. Duas pessoas com educações diferentes, com núcleos emocionais diferentes, com individualidades diferentes, são iguais? Claro que não. Cada um tem o seu jeito. O casal se une por afinidades. Então é muito importante que o relacionamento tenha mais afinidades do que divergências. Porque se for o contrário, não tem sentido, já está acabado antes de começar. Mas as pessoas acabam se juntando, casando e tal, com uma série de ideais na cabeça. E quando o relacionamento acaba, elas ficam muito frustradas, se sentindo assim, fracassadas. E, gente, nada a ver. Um relacionamento acaba porque ele é ruim, não tem fracasso nisso. O relacionamento, quando acaba, ele só está mostrando que, bom, cada um pode seguir agora e se dar novas oportunidades, porque aquele relacionamento era ruim, era neurótico. Então não tem fracasso. Aliás, não existe fracasso em nada, tá? O que existe é um resultado diferente do que a gente esperava. Só isso. Mas vamos a algumas explicações do que atrapalha muito nos relacionamentos. Um dos pontos mais importantes e que torna o relacionamento abusivo, então veja, relacionamento ruim também é abusivo. Por quê? Porque tem muita neurose. E é isso que eu quero falar aqui. Uma das grandes neuras, tá, e abusos, inclusive, do relacionamento, é a imaturidade ou dependência emocional. Essa imaturidade pode ter várias fontes. Eu vou citar um caso. O rapaz, ele foi criado assim como um reizinho, sabe? Um reizinho mesmo, com toda a atenção, com toda a proteção, com todo o carinho. Aliás, uma coisa exageradamente amorosa, afetiva, muito por parte dessa mãe, tá? Então, esse rapazinho, ele cresceu assim, achando que o mundo, que as mulheres eram isso aí mesmo. Que ele ia ser idolatrado, que ele ia ser sempre querido, que ele ia ser sempre cuidado. Então, no relacionamento, além dele ser um dependente emocional, porque ele depende do outro para fazê-lo feliz, isso ele deixa bem claro. Eu preciso de você para você me deixar feliz. Eu preciso de você para você me dar paz, para você me dar carinho. Quer dizer, o outro é que tem que se virar para fazer o que ele quer. Ele não tem que fazer nada, ele não tem que devolver nada, porque ele é que manda. Sabe, se você gosta dele, você vai ter que fazer o que ele quer. Então, essa é uma tirania interessante, isso eu já falei isso em outros vídeos, cujo núcleo emocional é também a dependência emocional, é também a imaturidade. Então, o cara é um tirano com luva de pelica, mas ele é um tirano.
inclusive nas comparações. Tipo assim, ah, mas se você fosse igual a fulana, ah, aí sim você me compreenderia. Nossa, você me daria tudo o que eu preciso. Sabe esse papo de criança? Sabe? E assim, é lamentável como mulheres e homens entram muito nesse jogo. Porque eles se sentem o máximo, sabe? Ah, nossa, eu sou tão necessária para aquela pessoa. Gente, você está sendo usada. É necessário nada. No relacionamento não tem essa de um ser necessário para o outro. O relacionamento legal são duas pessoas maduras emocionalmente que se unem e vão trocar energia. Não tem essa de complementar. Um ser inteiro não precisa de ninguém que complemente esse ser inteiro. No livro Relacionamentos Positivos, vença a dependência emocional e crie relações saudáveis, eu falo muito sobre esse lance da dependência emocional e esse mito da ideia de que a gente tem que ser complementado. Eu ouvia muito a minha avó espanhola falar assim, cada panela tem a sua tampa. Gente, para com isso. Dá a impressão que quem não tem a tampa é um coitado, quem não encontra o companheiro, nossa, tem algum defeito. Tanto que, antigamente, a mulherada chegava nos 22, 23 anos e ainda não estava namorando sério, não estava noiva, nossa, a família já entrava em altas preocupações. Como assim? Como assim? Vai virar solteira? Solteirona? Vai virar tia? E isso era um sofrimento danado para a mulherada. Para os homens também, mas para as mulheres era pior. Ainda bem que andou mudando um pouco esse contexto, né? Um outro ponto, assim, terrível, terrível, é a autoanulação. Que é quando um dos dois, justamente, né, o oposto do dependente emocional, assim, não no sentido ostensivo, tá? Ele se anula completamente e passa a viver para satisfazer o outro. Aqui temos muito dos papéis, tá, tradicionais do inconsciente coletivo embutidos na nossa criação. Tá? Então, mulher é aquela que faz isso, 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 e o homem é aquele que faz aquilo, aquilo, aquilo. Então, tem um que é o provedor e fica fora e que se dane, e a mulher é aquela que cuida, que vai cuidar da prole, que faz comida, sabe? Então, lava a louça, limpa a casa, acumula um monte de tarefas. E que bom, né, que desde a década de 60 do século XX as coisas têm mudado grandiosamente por conta da revisão desses papéis tradicionais. E aqui você pode ler o livro O Desafio de Ser Você Mesmo, onde eu falo muito sobre esses papéis, né, essas interferências do inconsciente coletivo. Então, aquela pessoa que se anula completamente para fazer o outro feliz. Veja, ela quer agradar o tempo todo. Sabe aquela pessoa que tem que carrega a crença do bonzinho? Tem que ser legal, tem que agradar, tem que atender às expectativas. Não pode magoar o outro. Quando entra nessa obrigatoriedade, eu não posso magoar o outro. Qual a cobrança que está sendo feita? Eu tenho que viver em função do outro. Isso é autoanulação. E, gente, sabe por que não dura? Porque ninguém aguenta não ser si mesmo. Então, esses quesitos que eu estou falando aqui, eles vão tornar, com o tempo, o relacionamento insuportável. Neurótico, de pedra, né? Aquela coisa que às vezes a pessoa fica porque ela morre de medo de separar, e aí entramos em outros problemas emocionais. Ou algumas mulheres na dependência financeira, porque também se anulou a vida toda, tá? Sabe aquela pessoa, já ouvi muito isso, ela casou, aí o marido disse, mulher minha não trabalha, e ela topou, parou de trabalhar, veio o primeiro filho, veio o segundo, veio o terceiro, e a pessoa ficou em função da casa dos filhos. Quando, 25 anos depois, né, que a filharada já até saiu de casa, foi estudar na Europa, etc e tal, a pessoa começa a se ver infeliz. É o que nós chamamos da síndrome do ninho vazio, né? Porque ela viveu sempre para alguém, em função de alguém. E de repente ela se vê só. E aí muitas vezes eu coloquei para essas mulheres,
que culpavam os maridos. Mas a culpa é dele que me fez sair do trabalho. Eu digo, não. Você tem responsabilidade por ter concordado, por ter sido conivente. E a gente precisa amadurecer nesse quesito, sabe? Para quê? Para não viver em função do outro, para achar, por achar que você não pode desagradar. E esse exemplo que eu citei é bem isso. Eu não posso desagradar, eu tenho que fazer o que o outro quer para ele gostar de mim. Só que veja, essa é uma crença emocional que a pessoa tem e ela não faz nada para ela faz para o outro esperando que venha de fora o preenchimento das suas necessidades emocionais. Pesado, né? Uma outra coisa muito séria que atrapalha os relacionamentos e é uma neurose muito séria mesmo, é o ciúme excessivo, controle e sentimento de posse. Eu sempre falo que quando existe um ciumento é porque existe alguém que tolera, tá? E que é conivente com a insegurança do ciumento. O ciumento nada mais é do que um inseguro, muito inseguro. Então ele também aqui elege o outro para viver para ele. Então vem aí o sentimento de posse, você é minha, você tem que fazer o que eu quero para eu me sentir valorizado, completo, etc e tal. E aí, o ciumento ele faz uma cena de ciúme sempre, tá? E a pessoa que é alvo da cena se sente feliz, porque ela fala, como ele me ama. Puxa! Sabe, eu já ouvi pessoas acharem chato porque o marido não era ciumento, porque ela achava que isso não significava que ele não amava. Eu digo, que legal, você casou com alguém que não é neurótico. Olha que beleza. Porque aqui nós sempre precisamos perceber a responsabilidade 50% de cada um. Eu sempre digo, na neura do relacionamento, é 50% de responsabilidade para cada um. Se um é ciumento é porque o outro deixa. Porque se o outro já colocar uma regra, tipo, olha, tá, se você quer confiar em mim, beleza, se não quiser, problema seu, porque eu sei que eu não estou fazendo nada errado, eu me dou a liberdade de ter amigos, de cumprimentar com um beijinho no rosto. Por que não? Por que não? Tá? O outro ele vai ter que se virar com a carência dele. Tá? Então, ciúme excessivo é péssimo. Tá? Outro quesito, achar que o outro tem que completar e suprir as carências e desejos. Isso, de certa forma, está embutido nisso que eu falei até agora. E é uma neurose muito grande. Por quê? Porque um e outro agem num complexo que eu diria de sacrifício total. As pessoas se sacrificam pelo outro e fazem gracinha para serem amadas, aceitas. E quando tem dois na mesma vibe, digamos assim, eles competem para ver quem vai agradar mais e depois quem vai criar mais expectativa, quem fica mais frustrado, quem cobra e quem briga mais. Então, nós vemos aquele relacionamento pautado realmente numa série de expectativas que as pessoas se anularam e se sacrificaram. E grande parte da responsabilidade disso aí, gente, sabe o que é? A falta de diálogo. Eu sempre falo nesses dois livros, no Relacionamentos Positivos e no Porquê Sofremos Tanto, como existe a falta de diálogo, como as pessoas não sabem expressar adequadamente o que elas sentem. Porque sabe aquela história? Vai enchendo, a pessoa passa por cima dela hoje, depois da manhã, faz um sacrifício, o negócio vai enchendo e vai ficando lotado. Chega um ponto que a pessoa está tão saturada que ela vai explodir. A explosão é a bronca. Sabe bronca? Olha tudo que eu faço por você e você não tá nem aí. Porque eu sempre dou atenção para você e você não me dá atenção. Sabe uma xingação, uma reclamação? Ou aquela bronca de esculhambação. Você é uma besta. Sabe, você é um chato. Você
você é mal agradecido, e aí vai, e xinga. Ora, quando a gente chega nessa cobrança e nessa briga, o que eu consigo? Nada. Porque quando eu começo um diálogo falando, esculhambando, criticando, fazendo essa cobrança, o outro se asma, ele não me ouve. Então, ouvir, para eu ser ouvida, eu preciso falar o que eu sinto. Eu preciso elaborar isso todos os dias, homeopaticamente, sem deixar acumular. Vamos conversar. E, gente, não na cama, tá? Ok? Vamos conversar lá no shopping, na hora que a gente vai jantar no restaurante, passear no parque. Nada de levar assuntos de DR na hora de dormir, né? Antes da transa e depois não acontece nada. E a pessoa fica mais frustrada ainda. Então, veja, não expressar adequadamente o que sente é uma coisa que vai afastar as pessoas. Iludir-se achando que pode mudar o outro. Essa é ótima, né? É quando a pessoa casa achando, acreditando que o amor muda. Então, nossa, isso acontecia mais, tá? Mas ainda acontece. A pessoa tem ciência do que o outro faz. Tem um caso, até gente meio pesado, desculpem a crítica aqui, mas a menina sabe que o fulano bebe, ele é alcoólatra, ele usa droga, ele usa cocaína, tá? Ele tem um temperamento lábil infantil, muito imaturo. Quando ele se irrita e fica agressivo. Ele é muito egoísta, ele é muito egocêntrico. Aliás, o egocentrismo já é um troço bem abusivo, porque a pessoa só pensa nela, né? Aquele olhar exclusivamente do próprio umbigo. Ela já sabe disso. Mas ela diz assim, mas ele me ama. Eu gosto tanto dele. Eu acredito que quando a gente estiver morando juntos, mais próximos, todos os dias, ele muda. Eu digo, não muda não. Eu tenho certeza disso. Porque eu vejo isso há muito tempo nos relacionamentos de casais e família. Gente, eu atendo pessoas há mais de 42 anos. Dá licença, eu tenho bastante experiência para ter um olho clínico e fácil de identificar quando a coisa vai dar certo e quando não vai. Eu não quero me considerar a mais, não é isso. Mas a gente percebe, a pessoa já sabe dentro dela que ela não concorda com aquelas atitudes, ela acredita que o amor e o cuidado dela vai salvar o outro, vai fazê-lo mudar. Gente, eu dou 3 meses, tá? E se acontecer uma gravidez nesse meio tempo, 3 anos. Por quê? Porque não dura. Ninguém aguenta deixar de ser si mesmo para viver para alguém. E a decepção aqui é muito grande, porque ela sabe sim, lá dentro, no mais íntimo, que o outro não vai mudar. Então é o que eu chamo de desafio impossível para alguém que tem uma autoestima baixa, e no caso ela tem uma autoestima super baixa, lança a si mesma um desafio impossível, já sabendo que é impossível, que é de mudar o outro, caso ele a ame. E aí ela pensa no ideal dela, se isso acontecer é porque eu sou o máximo. Gente, não vai acontecer, porque esse máximo quem tem que dar a si mesma é ela. Isso se chama autoestima. Certo? E aí, em cima dessa ideia, o que acontece? A automanipulação, porque essa menina vai achar o seguinte, então eu vou fazer assim, 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 porque se eu fizer assim, assim, assado, ele vai fazer assim, assim, assim. Aí ela se manipula, tá? E o que acontece? O somatório de frustrações. Frustrações grandiosas, que a pessoa se sacrificou. Aí ela criou muitas expectativas, ela ficou muito frustrada. E ela vai brigar, vai cobrar. Não vai adiantar nada. O relacionamento vira uma coisa terrível, insuportável. Aí ela entra em depressão. Invariavelmente, né?
São casos assim bastante graves, emocionalmente falando, de pessoas que colocam o poder delas na mão do outro. São crenças que a pessoa traz dentro dela. E como isso precisa ser percebido? Então aí vem o que eu tanto falo, né? Autoconhecimento, gente. Autopercepção, você precisa saber quais as crenças que você carrega para melhorar-se, para suprir-se. É um trabalho individual, é uma responsabilidade individual. A dificuldade de assumir responsabilidade por si mesmo está dentro dessas crenças, né? Dentro da carência. Confusão entre paixão e amor, né? É quando a pessoa projeta o ideal que ela tem na cabeça no outro. Então ela não vê o outro, ela vê o ideal que está na cabeça dela. De novo, gente, 3 meses dura esse processo maluco de idealização. E se no meio do caminho as pessoas já estão juntos, morando juntos, alguém engravidou, 3 anos, no máximo. Por quê? Porque também ninguém aguenta, né, ver a verdade. Sabe aquele dia que a paixão acaba? A pessoa olha para o lado e fala, meu, o que eu vi nessa pessoa? Sabe? Ela entra num grau de alta decepção. É muito pesado na realidade, né? O jogo de expectativas e cobrança, ele acontece justamente por conta do sacrifício. E aí, quando chega nessa história da cobrança e da briga, a gente percebe, né, que o relacionamento já acabou. Então, o que o casal tem que fazer? Rever as expectativas, o sacrifício que eles criaram, para conversar. O diálogo aqui é extremamente importante, a conversa, que é aquela história do expressar, a responsabilidade por expressar a verdade, lidar com a verdade, apresentar a verdade. Eu sempre falo que quando alguém começa um relacionamento pela verdade, baseado na verdade, esse relacionamento tem muito para dar certo, né? Para pensar. As disputas de poder que acontecem no relacionamento abusivo vêm muito por alguns fatores. Disputa pela crítica. Sabe aquela pessoa crítica? O que critica tudo e todos o tempo todo? Reclama do que reclama pra caramba? Essas disputas de poder é como se a pessoa sugasse a energia do outro através daquele comportamento, tá? O crítico critica. O que é criticado, se ele entra na culpa, ele doa a energia dele, ele doa o poder. Por isso que chama disputas de poder, essa neurose nos relacionamentos, tá? Crítica e culpa. O que é crítico e o que se culpa, o que absorve a culpa. O dia que o culpado chegar por crítico e falar, não me sinto culpado, tá? Mas respeito sua opinião, o crítico vai repensar a posição dele. O vitimismo é uma disputa de poder bastante grave, porque quando a pessoa se vitimiza, olha o que você faz comigo. Puxa, você me mata um pouco por dia. Porque olha o que eu faço para você, como você me trata. É como se eu não tivesse nenhuma importância. E eu me sinto mal. E aí ela chora. Aí ela toma calmante. Ela entra naquela depressão. Ela fica com aquela cara. O outro olha e fala, Deus, nossa, como eu sou ruim, né? Como eu sou ruim. Aí ele vai lá e faz o que ela quer. Aí ela se realiza. Olha que interessante. É um vitimista que manipula o outro pela dor, pela pena. Tenham pena de mim. Eu sou tão tadinho. Eu sofro tanto. Né? Então, é uma encrenca, gente. Isso é sério. Tomem cuidado com isso, tá? Porque o vitimista, ele tem uma força grande. E na Gestalt terapia, nós temos técnicas muito interessantes de provocar o tadinho, o coitadinho de mim. Para quê? Para ele perceber que ele é uma fera e que ele tem uma força danada que ele não mostra
nem para ele, mas ele tem. Então é por isso aí que a gente ajuda a pessoa a sair dessa condição tão depreciativa, né? Outro ponto de disputa de poder é a superioridade ou inferioridade, que são muito utilizadas até por conta do nível intelectual. Eu sei, eu sou formado, eu tenho conhecimento, não me contradiga, sabe? A pessoa às vezes não está nem disposta a ouvir o que o outro fala e de repente é uma ideia legal, porque ele se acha. Então é um risco que a gente corre sim, né, quando até domina bastante um assunto, mas o como é importante aqui a gente trabalhar a inferioridade não, a realidade, a humildade, que é perceber que ninguém é inferior ou superior, mas todo mundo é mestre um do outro, eu já falei isso. Tinha um professor de Tai Chi Chuan, um chinês, e ele falava, todos somos mestres uns do outro, e é verdade. Sempre você tem uma coisa que o outro não sabe, o outro tem uma coisa que sabe muito, que você não sabe. Quanta coisa que eu não sei? Sei bastante do que eu faço, tá? Da psicologia, da minha área de trabalho, até da minha sensitividade, porque por causa da mediunidade, mas, gente, tem muita coisa que eu não sei. Eu preciso ser humilde para acatar o que eu não sei, respeitar. E às vezes o diálogo no casal, por conta dessa história de quem é mais, quem é menos, quem é superior, quem tem mais dinheiro, quem ganha mais, sabe, uma competição besta, provoca realmente a saturação, tá? E isso é muito ruim. Quem está errado mais na história, os dois estão, tá? Eu sempre falo que tem 50% de responsabilidade. Mas aquele que se inferioriza é pior, né? Porque ele não é inferior. Ninguém é. Esse aqui é o ponto. Não existe inferior e superior, existe unicidade. Então saiba defender e valorizar o seu ser único, ok? Outro ponto importante é o distante. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, o que você acha da gente marcar uma viagem, agora que a pandemia está acabando, assim, tipo no final de novembro, né, que ainda não tem muita gente viajando, o cara fala assim, vou pensar. Aí chega amanhã, ela pergunta de novo, e ele fala, estou pensando. Passa uma semana, passa um mês, passa dois. Ele não dá a resposta. Aquela pessoa que você pergunta, o que você achou, né, da minha echarpe aqui? Ele olha de cima e embaixo, sai andando. Você pergunta, olha, sabe aquela ideia que a gente tem de comprar um carro novo? Eu posso fazer a pesquisa? Ele fala, vai pesquisando aí. Aí você faz toda a pesquisa, chega com os preços, a tabela, tudo direitinho. Ele olha e fala assim, mudei de ideia. Deixa rolar. Então, o distante, ele não fala o que ele sente. Você pergunta, ele não fala o que ele sente. Ele quer que você adivinhe. Olha que legal, que importância, né? Ele quer que você adivinhe. Ele quer que você o surpreenda. Ele quer que você viva para ele. Então, é interessante como tem essas coisas no relacionamento. E aquela pessoa, a outra, que vive, sim, entra no papel. Isso é terrível, porque, de fato, é uma coisa, assim, que acaba com a energia das pessoas, né? Daí a disputa de poder, né? Quem ganha mais o poder do outro é quem manipula mais, né? Um outro ponto, a intimidação. Sabe o intimidador? Aquele que faz ameaças veladas. Olha, eu vou te esperar até 8 horas. Se você não chegar, não sei, eu vou estar no shopping. De repente eu encontro algum amigo e a gente sai, fazer alguma coisa. Quer dizer, pronto, tem uma ameaça velada aí. Para o outro que é um dependente emocional, nossa, ele morre de medo. Fala, nossa, eu tenho que. Não posso decepcionar essa pessoa porque ela pode me largar, porque ela pode me trocar, porque, sabe, qualquer coisa do tipo. E ela não percebe uma coisa.
que o cara tá junto com ela porque ele quer e vice-versa, ok? Às vezes eu uso muito ele e ela, dando a impressão, né, que de repente as pessoas são mais neuróticas ou menos neuróticas, mas não tem nada a ver, tá? Isso ocorre com os dois sexos, os dois lados. Gente, eu vou dar uma paradinha no vídeo agora. E esse então fica valendo o relacionamentos abusivos 1, que é esse aqui, e em seguida você vai ter o relacionamentos abusivos 2, com as personalidades também bem complicadas. Grande beijo, divulgue para quem você acha que precisa dessas reflexões e desses aconselhamentos. Namastê, até o próximo vídeo.